Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, para darmos continuidade aos nossos estudos, na semana passada nós falávamos sobre a família. Nós falávamos que a família é como uma célula social, né? Ela é como uma sociedade em miniatura. Ela é o primeiro tijolinho que estrutura a sociedade. Contudo, apesar dela ser uma parte da estrutura social, ela contém em si ela reflete em si toda a estrutura de uma sociedade, menor, mas de uma sociedade. E nós falávamos, né, que concepções modernas da sociologia dizem que a sociedade ela pode ser explicada como se ela fosse um organismo vivo. E todo organismo vivo ele é composto por órgãos, né? Quanto mais complexo for esse organismo, mais órgãos ele possui, né? Cada órgão desenvolvendo um papel, desenvolvendo uma tarefa. E se cada órgão desempenhar bem o seu papel, desenvolver corretamente as suas funções, não se metendo na função do outro, cada um exercendo de maneira correta, de maneira perfeita o seu trabalho, a sua função, vai haver uma harmonia entre essas partes, né, esses órgãos, e o organismo em si ele vai estar bem, ele vai progredir, né? Isso tem muito a ver com as concepções positivistas do início do século XIX, né, onde Augusto Conte dizia, né, que se nós organizássemos toda a estrutura, se nós tivéssemos tudo estruturado, haveria harmonioso, haveria ordem, né? Muito a ver com a nossa bandeira nacional, né? Ordem e progresso, né? Inspirada nos ideais positivistas. Muito bem. Quando se fala, então, de sociedade enquanto órgãos e cada órgão funcionando de maneira correta e de maneira harmônica entre si para que a sociedade como um todo funcione bem como um organismo vivo, se nós pensarmos na família, a família é exatamente da mesma forma. Quer dizer, a família ela tem uma estrutura, ela tem uma organização, então ela pode ser entendida como um órgão que tem diferentes organismos. Então nós podíamos pensar na família, e nós falávamos na semana passada, né, que nós pensávamos na família como um sistema composto por 3 subsistemas, que precisa, para funcionar bem, é preciso que cada sistema desempenhe bem o seu papel, desempenhe bem as suas funções, uma não se metendo na função do outro, para que dessa forma a família como um todo funcione bem. A gente então dividia a família em 3 grandes subsistemas: o subsistema conjugal, o subsistema parental e o subsistema fraternal. A gente dizia então que no subsistema conjugal, né, ele é composto pelos cônjuges, né? Ele é composto pelo esposo, pela esposa, pelo marido, pela mulher, enfim, ele é composto pelos cônjuges. Esses cônjuges, eles precisam se manter, né? Eles precisam existir, porque toda a família se inicia a partir desse relacionamento, né? Era porque 2 pessoas se uniram em afeto, se disponibilizaram de maneira afetiva de conviver juntos, é que a família então se estruturou. Então, os processos de afetividade devem existir. Nós falávamos, né, que o ser humano ele tem necessidade de dar e de receber afeto.
ele tem necessidade, né? O afeto é entendido como uma energia que dá suporte às realizações do espírito. Então, nós precisamos dessa troca afetiva, né? E na condição nossa material, nós buscamos muitas das vezes a nossa energia, a nossa satisfação, os nossos vínculos de vida nas satisfações sexuais, nos vínculos sexuais, na questão muitas das vezes em relações superficiais, onde não existem vínculo de sentimentos, baseado no campo das sensações, estruturados na energia da libido, né? Do impulso sexual, da atração sexual. E aí a gente pôde perceber, então, que quando existe um relacionamento entre cônjuges baseado apenas na relação sexual, na troca sexual, na energia sexual, na libido, quando essa libido não se sustenta, né, ela tem um período, né, quer dizer, a libido é material e como matéria ela acaba, né, ela tem começo, meio e fim, né, então essa energia ela se estabelece num determinado momento, ela desencadeia reações químicas no nosso cérebro, ela inunda o nosso cérebro de substâncias químicas, essas substâncias químicas geram uma série de sensações prazerosas no nosso organismo, e enquanto isso se mantém, nós então ficamos maravilhados, ficamos envolvidos, ficamos retidos naquele processo de relação. A partir do momento em que vai diminuindo a quantidade de substâncias, né, vai deixando de existir essa energia que sustenta a relação, nós vamos percebendo então que os vínculos vão se desfazendo. E se nós não procuramos estabelecer sentimentos, se nós não procuramos desenvolver vínculos de amizade, vínculos de simpatia, vínculos de alegria, vínculos de solidariedade, se não existiu isso, se isso não foi construído, então esses vínculos vão se desfazer e vai haver uma separação natural. É por isso que Jesus, né, quando perguntado sobre o porquê, se era lícito em relação às leis divinas, às leis de Deus, à vontade de Deus, se era lícito a carta de divórcio. E Jesus respondeu que sim, pela dureza dos nossos corações, né? E o que ele quis dizer com isso, né? E ele termina dizendo, né, a carta de divórcio é lícito, porque o que é carne, né? O que é espírito, pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu a carta de divórcio, mas em verdade vos digo que o que Deus uniu, o homem não separa. Né? E o que ele quis dizer com isso é que se nós não, durante o processo da libido, durante o vínculo, durante aquela inundação de substâncias que causaram uma série de prazeres no nosso cérebro, se nós não formos capazes de, nesse período, desenvolver sentimentos no relacionamento, se nós não formos capazes de produzir em nossos corações, em desenvolver um trabalho em nossos corações de sentimentos, né, que nos vincule a outra pessoa, então a outra pessoa não faz falta, então a outra pessoa não existe nada que nos una a outra pessoa, que nos faz desejar a outra pessoa. Então, se a outra pessoa não tem nada a nos dar em termos de prazer, em termos de sensação, nós vamos buscar essa sensação, esse prazer em outra pessoa, em outro vínculo, em outro relacionamento. Né? Então, por quê? Porque nós não fomos capazes de desenvolver em nossos corações os sentimentos, os valores, os princípios que são elementos fundamentais. E aí
Se foi apenas a libido, se foi apenas o elemento material e matéria acaba, matéria é efêmera, bom, então nesse caso nós vamos observar que vai haver uma desvinculação, né? Vai haver um desmoronamento desse processo de unificação. Porém, se mais do que isso, né, se muito mais do que libido, houve construção de sentimentos, valores e princípios, sentimentos que não são sensações, né, porque sensações estão relacionadas com a questão material, mas sentimentos que estão vinculados às questões espirituais, então os espíritos se procuram, independentemente da matéria, independentemente da idade, independentemente se estão encarnados ou desencarnados. Esses espíritos se procuram por quê? Porque são referências de afinidade, são referências de sentimento, são referências de princípios que ultrapassam a questão física, a questão material, né? E, portanto, é uma referência para esses espíritos. Então, o casal, né, precisa ter entre si um vínculo, precisa construir esse vínculo e não pode deixar com que as tarefas da família, com que as atribulações, as funções familiares acabem minando a existência desse subsistema. É um órgão que funciona, que deve funcionar bem, que deve funcionar harmoniosamente com todos os outros subsistemas, mas precisa funcionar, né, para que a família se estruture. Então é preciso que o casal tenha o seu momento, tenha o seu momento de casal, tenha o seu momento de troca, de diálogo, de conversa, né? de relação carinhosa, quer dizer, de momentos a sós. Isso é um elemento fundamental. É preciso que esse casal, num determinado momento, estabeleça as relações parentais, né? Ou seja, é preciso que o subsistema parental exista, se estabeleça, na medida em que pai e mãe surgem, em que cada cônjuge assume o papel de pai, né, de genitores, genitor e genitora, de pai e de mãe, vistam a roupa social de pai e mãe, de educadores, daqueles que têm a função de educar, de orientar, de dar diretrizes, né, de valores, de princípios, de funcionamento da família. Esse é um elemento importante, né? Senão os filhos ficam perdidos. Então, claro que o casal, os cônjuges, precisam ter o momento deles, de troca de carinhos, de passeios, de individualidade, mas isso não pode impedir que eles exerçam o papel de pai, né, de mãe, de assumir a sua responsabilidade de orientadores, enfim. E no terceiro, o subsistema fraternal, que é a relação entre os membros de uma família. Cada filho, cada membro dessa família precisa saber conviver entre si, precisa entender o seu papel, precisa entender que aquele companheiro que foi colocado ao seu lado é diferente de qualquer outro companheiro. É alguém que ele pode contar, é alguém que foi colocado no seu caminho e ele precisa entender esse indivíduo, saber as suas características, saber o que ele pode contar, saber o que ele não pode contar, entender quais são os limites do outro, né? E desenvolver os sentimentos mais nobres que os unem. Não um sentimento obrigatório porque pai e mãe determinou. Então, se sentirem irmãos não por uma relação permeada pelo pai e pela mãe, pela relação parental. Ou seja, meu pai e minha mãe determinaram. Meu pai está aqui e eu preciso agir assim com o meu irmão. Mas se eu tivesse escondido, se eu tivesse distante, eu faria outra coisa. Se meu pai e minha mãe não determinassem, eu estaria longe, eu estaria... Então, ou seja, é preciso que irmãos possam conviver, é preciso que eles possam sentir prazer em estar juntos, é preciso que eles sintam falta um do outro, é preciso que, de alguma forma,
eles sintam a necessidade de um contribuir com o outro nesse processo de escalada. Esse é um elemento importante. Então, quando esses 3 subsistemas eles funcionam de maneira harmônica, muito bem. Entretanto, determinados acontecimentos acabam gerando uma confusão. Lembrando os processos reencarnatórios, né? Você percebe que numa encarnação hoje, quem é meu irmão, quem é minha irmã pode ter sido esposa numa outra encarnação. Hoje, quem é minha mãe pode ter sido esposa, pode ter sido filha, pode ter sido um amigo, pode ter sido um conhecido, pode ter sido alguém que nós tivemos algum tipo de problema. Então, ou seja, é um reencontro de almas numa outra situação, numa outra estrutura, numa outra condição. E muitas das vezes essas características acabam fazendo com que acabam me insuflando, gerando determinados impulsos que eu não sei explicar porque eu não me lembro, mas gerando circunstâncias que vêm de vidas anteriores, tendências de vidas anteriores, que me faça filho. Romper o papel de filho, romper o papel que eu desempenho na família nessa encarnação para exercer papel de marido, para exercer papel de pai, para exercer papel que não é o que eu estou exercendo agora, né? E isso, de alguma forma, vai criando determinadas dificuldades nessa estrutura familiar, né? Então, vai desestruturando esse processo de relação. Então, nós falávamos de tudo isso, né? Nós falávamos de que não o pai e a mãe não podem perder essa situação de cônjuge, né? Porque quando perdem a situação de cônjuge, existe aquela sensação de falta, aquela sensação de abandono, aquela sensação de que existe um peso gigante nas suas costas, né? E que ele não pode contar com absolutamente ninguém, que ele está sozinho e que ele tem uma série de tarefas a desempenhar e que não tem ninguém efetivamente para ajudá-lo. Então, quando ele perde essa referência de cônjuge, ele às vezes se acopla num filho, na filha, né? Como confidente, como aquela pessoa que ele eleva no grau de hierarquia familiar, né? Que tira da condição de filho e coloca como de conselheiro, como de orientador, como aquele que de alguma forma vai suprir a necessidade do outro cônjuge, né? Vai dar ali, vai dividir os problemas, vai dividir as dificuldades. Ele vai falar do relacionamento problemático ela vai falar do problemático que tem com ele vai falar com os filhos sobre as dificuldades que tem com a esposa e o que efetivamente isso acontece, né? Fazendo que muitas vezes um filho tome o partido em relação ao outro, criando determinados processos, fazendo com que cada membro da família assuma determinado papel que muitas das vezes não está preparado para assumir, não tem maturidade para assumir e que não deveria assumir porque ele precisa ser subalterno a determinadas circunstâncias porque você é quem orienta, quem direciona, quem dá caminho, quem dá direcionamento, e de repente ele se vê na condição de ter que te orientar, ter que te dar sustento, numa situação que ele não tem como, e quando ele não tem como, ele se sente frustrado, e essa frustração vai trazendo um desequilíbrio para o indivíduo enquanto espírito. Então, nós vemos uma família hoje um pouco complicada, um pouco desestruturada, exatamente pela dificuldade com que esses 3 grandes subgrupos, subsistemas que estabelecem a família acabam desaparecendo, se estruturando, e você tem um amontoado de pessoas ali. A maneira com que esses subgrupos, com que esses subsistemas funcionam na família determinam o grau de família, o estilo de família. E é isso que eu gostaria muito de enfatizar hoje com vocês, né? Se você tem cônjuges, né, em que a relação dos grupos elas não se respeita a esses subsistemas, ou seja, o subsistema de cônjuge não existe porque não existe uma paridade,
O marido, ele submete a mulher como se ela fosse um filho, ela submete, ou ao contrário, né? Ele submete a esposa a uma questão de alguém que lhe deve atender aos caprichos, atender aos desejos, quando ele exerce uma função autoritária para com a esposa e para com os filhos, né? A esposa acaba desempenhando um papel de obedecer à sua vontade, os seus desejos, né? Para que não se crie determinados problemas, né? É como se a esposa fosse filha e tivesse de atender aos caprichos do pai, ou como se a esposa fosse mãe, né? E o indivíduo, então, tem que aceitar as determinações da mãe, senão a mãe ralha, senão a mãe fala, senão a mãe chama atenção, senão a mãe põe de castigo, e aí, então, ele aceita sem questionar as determinações da esposa, e a esposa o trata, né, escolhe as roupas, define o que ele come, o que ele não come, enfim, o trata, arruma o prato, o trata como um grande filho, quando as relações conjugais não se estabelecem, né? Quando é um só que dá as diretrizes e todos os outros seguem, então você começa a ter uma família que a gente chama então de família autoritária, né? Então existe uma determinada pessoa que estabelece a regra, que estabelece os processos, que estabelece determinados princípios de funcionamento familiar, e esse processo, esse princípio, essa regra, ela não é algo constante, porque na verdade ela se estabelece em busca de atender aos desejos do próprio indivíduo. Quer dizer, o indivíduo não se submete às regras que cria, ele determina as regras que atendem ao seu bem-estar, à sua vontade, os seus interesses, e todos os outros estão submetidos a isso, menos ele. Porque ele faz o que quer, porque ele faz o que deseja. E todos os outros seguem uma regra que o deixa satisfeito, que o deixa alegre, que o deixa tranquilo. Então, isso é um processo autoritário, né? De tal maneira que os filhos, o cônjuge que se submete a esse processo, são indivíduos com a liberdade tolhida, com a capacidade de viver, de existir, de desempenhar funções, de ser criativos, falhos. A pessoa, então, não tem direito de pensar, de raciocinar, de ter criatividade, de fazer coisas diferentes, né? E isso, obviamente, vai sufocando, porque todos nós somos seres criativos, seres capazes de criar, de gerar coisas novas, de produzir coisas novas, de fazermos, nós somos co-criadores, não é isso? Então, isso efetivamente não traz grandes contribuições para a saúde da família, para a saúde individual de cada membro. Então, é esse autoritarismo, né? Onde as pessoas também não têm estabilidade. Por quê? Porque as regras mudam de acordo com os interesses de quem as determina, né? Do autoritário. Então, as pessoas não conseguem estabelecer uma regra pensando no outro, no bem-estar de todos. O indivíduo sonha, cada membro ali daquela família sonha em um dia sair daquela família e criar uma família em que ele possa liderar, em que ele possa desempenhar um determinado papel, né? Onde as pessoas possam fazer para ele o que ele faz para o déspota, né? O que ele faz para o autoritário. Ou então esse indivíduo ele troca de autoritários, né? Ele sai de um autoritário desejando um autoritário que o trate melhor, mas ele continua sendo alguém que precisa ser dirigido, que precisa ser comandado, que alguém precisa dizer quais são as suas opiniões, os seus sentimentos e as suas ideias. O indivíduo não tem liberdade para ter as suas próprias opiniões. De acordo com o relacionamento que ele está vivenciando, ele adota determinado comportamento, ele tem uma determinada opinião política, ele tem uma determinada forma de raciocinar e de levar as coisas,
porque, na verdade, ele se acostumou num relacionamento em que ele é comandado, ele é tratado como objeto e não como sujeito. Portanto, ele não pensa, portanto, ele não raciocina. Ele olha para o lado para saber como se comportar. Por outro lado, se você tem uma família onde os cônjuges estão muito preocupados em viver a vida conjugal e estão muito pouco preocupados com as questões do exercício da paternidade, da maternidade, né, de ser genitores, de exercer de vestir a roupagem de educadores, então esses indivíduos, de alguma forma, eles geram uma família permissiva, né? São indivíduos que, de alguma forma, eles estão preocupados em ter prazer, em ter satisfação individual, né? Na relação entre cônjuges, na relação até com os próprios filhos. O indivíduo quer receber prazer a todo momento, quer receber aplauso a todo momento, quer receber satisfação a todo momento. São indivíduos extremamente carentes e que, de alguma forma, precisam receber aplausos de todas as formas, dos filhos. Então, eles são permissivos, eles são abdicratas, né? Ou seja, eles abdicam do poder, né? Eles abrem mão de exercer a autoridade. Então, nesse processo, onde não existe uma determinação, uma orientação, um direcionamento, você tem o funcionamento de famílias que a gente chama, então, abdicratas, né? De famílias permissivas, de famílias que não oferecem referência. E aí você tem também, que é o outro extremo da família que nós chamamos autoritária, nós temos a abdicrata, aquela então que abre mão do poder, que abre mão da autoridade e que os filhos então eles muitas das vezes comandam, eles assumem o poder, porque os pais têm dificuldade do confronto, têm preocupação em que os filhos não vão aplaudi-lo, não vão reconhecê-lo, ele precisa do amor e do carinho, porque ele vive numa carência de afetividade, porque não existe afetividade nessa família, então ele está em troca de processos de afeto, né? O afeto que ele deveria receber, a convicção que ele deveria ter nas relações conjugais, o indivíduo acaba então direcionando isso, tentando buscar isso dos próprios filhos, querendo receber aplauso, e quando ele quer receber aplauso, ele não consegue dizer não, ele não consegue impor limites, ele não consegue, ele tem preocupação em gerar frustração no outro, então ele é permissivo, ele permite tudo, ele dá tudo, ele direciona tudo, ou ele tenta colocar, e quando ele percebe que ele recebe um não, então aí daqui a pouco ele abre tudo, para que tudo fique bem novamente, e isso gera então um grande problema na família, porque a família precisa de uma referência de quem oriente o caminho. Se não existe essa orientação, então você fica numa grande baderna. E você tem um terceiro tipo de família, né? Quando você considera os subsistemas, você tem agora uma família que respeita os subsistemas, né? Em que os cônjuges têm os seus momentos de cônjuges, onde esses cônjuges têm os momentos de assumir o papel de pai e de mãe e de, portanto, exercerem o papel de direcionamento. E como tinha o papel de cônjuge, eles conseguem dialogar, conversar, falar sobre determinados princípios, falar sobre determinadas coisas, trocam afeto e têm referências, e isso faz com que eles, então, tenham um diálogo único, estabelecidos, onde mostram respeito um pelo outro, onde existe um equilíbrio de regras, onde as regras não valem apenas para um, mas valem para todos, onde nenhum dos cônjuges ou de nenhum membro ele exerce o papel do poder sozinho, né? Existe uma regra estabelecida pelos cônjuges, mas que os próprios cônjuges se submetem a eles, de tal maneira que existe um processo em que
todo mundo entende qual é a mensagem, porque além da mensagem ser ensinada, ser dita, ser falada, além das orientações serem colocadas de maneira muito clara, elas são exemplificadas na ação. Né? Pai, mãe adotam um determinado comportamento que se submete à regra que estabeleceram. Então o filho, a filha, não simplesmente ouvem a orientação, mas também veem nos exemplos dessas orientações a prática daquele papel. Então, percebendo que, no fundo, toda aquela ordem, toda aquela determinação, ela não passa para além de uma determinação pessoal para benefício próprio. Existe um pensamento, regras e princípios que pensam no bem comum. E a partir do momento em que pensam no bem comum, todo mundo entende o seu papel, entende a orientação, entende a mensagem e percebe que todos os membros da família desempenham aquela função, desempenham aquele papel, obedecem determinadas regras, abrem mão de determinados desejos pessoais em busca de desenvolver aquela função na família, porque sabe que a família tem um papel importante, porque pensa nele, porque não pensa só em si, não é uma determinação de um membro que pensa só em si, mas é uma determinação que faz a família funcionar, e quando a família funciona, eu como membro dessa família, tenho o meu porto seguro, tenho a minha proteção, quer dizer, os benefícios que eu preciso, o equilíbrio que eu preciso para viver fora dessa família, eu encontro na família. Né? Então, ou seja, quando eu tenho dificuldades lá fora, quando o mundo me trai, quando o mundo se desequilibra, quando o mundo me diz não, é dizer, a minha sustentação, a minha fonte de afetos, as pessoas com quem eu efetivamente confio, as pessoas que eu sei que não vão me trair, as pessoas que eu sei que vão me dar sustentação, é nessa família porque elas trabalham nesse direcionamento, e eu vou entender esse processo. Então, o indivíduo percebe que não existe uma regra individual, uma regra que traz benefícios para o indivíduo como ser sozinho, mas ele percebe que existe uma regra, um princípio que ele obedece, porque ele sabe que aquele princípio não beneficia A, B ou C, mas beneficia a todos, e que ao beneficiar a todos, ele se beneficia também, e ele encontra sustentação nisso. Então, perceba que a família, então essa família, então se nós temos no primeiro exemplo uma família autoritária, se no segundo exemplo nós temos uma família abdicrata, permissiva, nesse terceiro exemplo nós temos uma família que nós chamamos de família com autoridade, né? Então, ou seja, ela não é autoritária, ela é dotada de autoridade. E à medida que ela tem autoridade, ela estabelece disciplinas, ela estabelece regras de funcionamento muito bem definidas, e essas regras de funcionamento muito bem definidas é extremamente importante para um equilíbrio da própria família, para o desenvolvimento do espírito, do desenvolvimento em que o espírito se sente de fato sustentado, onde ele tem, como diria, equilíbrio para desenvolver o seu papel, as suas funções, para enfrentar suas provas, para enfrentar suas expiações, porque ele sabe que à medida que as dificuldades forem surgindo, ele encontra nos membros da família, na estrutura familiar, no grupo familiar, os sustentáculos para suas dificuldades. Então, isso é um elemento fundamental que a gente precisa considerar, né? O respeito a esses desses subsistemas. Então, a gente tem que cuidar desses subsistemas, ficar atento a esses subsistemas, refletir sobre isso, discutir sobre isso, para que a gente possa, então, reconstruir as relações familiares tão importantes
nos dias de hoje, né? A família estabelecida numa sociedade tão complexa, tão desestruturada, tão desorganizada, é a base para dar sustentação a espíritos que precisam vencer suas provas, vencer suas expiações e terem sucesso, né? Percebam que é nesse contexto que dois princípios fundamentais se estabelecem para o indivíduo que está iniciando a sua encarnação, que está passando pelas suas provas e expiações, né? que é o processo de formação da sua personalidade, né? Personalidade que lhe dê forças para enfrentar as dificuldades das provas e das expiações, que é a identidade e a alteridade. A identidade no sentido do indivíduo olhar para cada membro da sua família e perceber que cada membro da sua família, cada um desempenhando a sua função, reflete os princípios e as orientações, os valores que me dão sustentação para seguir na vida, que me ensinam a seguir na vida. Exemplos de coragem, exemplos de solidariedade, de fraternidade, de fidelidade, companheirismo, né? De amizade, quer dizer, eu vejo isso se restabelecer em cada membro. E quando eu vejo, então a criança ela copia. A criança está numa fase de identificação, ela identifica no outro determinado, ela busca isso. Ela, para formar a sua própria personalidade, ela tem a etapa da identificação, então ela copia palavras, ela copia gestos, mesmo sem saber o significado, ela copia, ela fala aquilo, né? Ela reflete gestos, ela reflete determinados processos, porque ela é como se fosse um espelho, ela se identifica nesse processo. Então, desde muito pequena, ao se identificar nesse processo, ela vai tendo elementos, né, que extravasam de cada membro da família valores e princípios que essa família se submete. Que todos os membros se submetem. Então, ela não tem maus exemplos de autoritarismo, ao contrário, de valores e de princípios que ela busca e que ficam muito claros para que ela busque, porque todo mundo, de alguma forma, transpira esses valores e esses princípios. E ela tem também um segundo desenvolvimento, que é o desenvolvimento da alteridade. Então, quando chega na adolescência, diferente da infância, em que você quer identidade, em que você quer copiar, em que você quer fazer parte daquele grupo familiar, quando você chega na adolescência, você quer uma independência, você quer marcar território, você quer dizer assim, olha, eu faço parte desse grupo, mas eu não me confundo com cada um deles, eu tenho uma identidade própria. Perceba que isso é fundamental no exercício da formação da sua própria individualidade. Né? O indivíduo faz parte daquele grupo, ele comunga determinados valores com aquele grupo, mas ele é diferente de cada membro daquele grupo. Ele tem as suas especificidades, ele tem as suas características, ele tem a sua individualidade. E isso é elemento importante em que ele marque isso. Ele tem suas vontades, ele tem os seus desejos, ele entende e ele respeita os valores, os desejos, os princípios do grupo do qual ele faz parte, mas ele não precisa necessariamente sempre abrir mão dos seus desejos, das suas vontades individuais. Ele tem os seus sonhos individuais e é lícito que ele as tenha e é lícito que ele possa realizá-las. É claro que quando ele quer realizar todos em detrimento da vontade e do desejo do outro, perceba que quando a coisa acontece nesse processo, nesse princípio, o indivíduo, perceba, o indivíduo ele vira um egocêntrico, um egoísta, quer dizer, eu só estou unido com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, quando eu sei que essas pessoas podem me ajudar a resolver o meu problema, podem ajudar com que eu consiga atingir aquele objetivo. E quando essas pessoas não podem me dar aquilo que eu quero, puxa, mas que família é essa? Mas que irmão é esse? Mas que irmã é essa? Mas que pai é esse? Que mãe é essa?
Porque no final das contas, a gente, na verdade, é egocêntrico, a gente nunca pensa nesses objetivos individuais. Então não é assim, a gente tem que abrir mão de determinados interesses particulares em benefício dessa união, desse vínculo, dessa saúde familiar, para que a família possa ser esse lugar de elemento importante. Muitas das vezes a minha vontade, o meu desejo, ela reflete essa minha busca pelo ego. Então, será que eu não estou passando do limite? Então, a família vai servir de referência para mim. Por outro lado, quando eu busco renunciar a tudo em nome do grupo, em nome das pessoas, em nome dessa união, e eu vou me sacrificando individualmente, isso efetivamente acaba gerando um certo desconforto, um certo desfavor, né? Porque o indivíduo ele começa a renunciar o tempo todo em benefício do grupo e passa a não ter uma identidade, ele passa a não realizar os seus sonhos, né? Então você pega aí uma família que é dona de um determinado negócio, né? Então o pai e a mãe já colocam os filhos para conhecer o negócio, para ajudar, para formar, e é evidente, né? Você pega uma mãe, um pai que tem filhos menores e usa o filho maior para ajudar a tomar conta do menor, é natural, cada um dá o seu papel, cada um dá a sua contribuição e abre mão de determinados interesses em benefício do grupo. Entretanto, existem determinados momentos em que se o filho ficar responsável o tempo todo pela educação do menor e ficar tomando conta do menor, ele não estuda, ele não passeia com os amigos, ele começa a perceber que todos os seus horizontes, todos os seus sonhos, todas as suas vontades estão em função de alguém da família. E aí ele começa a ter um negativismo em relação a si. Então, isso também não é bom. Quando os membros da família, então, todo mundo é médico, o pai é médico, o irmão é médico, outro irmão é médico, o primo é médico, o tio é médico, então você vai ser médico. Não, o indivíduo ele tem outros sonhos, ele tem outros desejos, ele pode abrir mão para determinadas coisas da família, mas ele quer fazer uma outra coisa, ele não quer ser membro daquela empresa familiar, ele não quer fazer parte daquela profissão que é uma característica da família, ele quer fazer uma outra coisa, e ele tem esse direito, ele tem esse dever. Mas quando essa família funciona bem, né, quando existe essa harmonia, tanto identidade quanto alteridade funcionam num processo de desenvolvimento. E isso é base, porque se isso é muito bem estruturado e muito respeitado, a identidade e a alteridade, quando esse indivíduo for se relacionar com amigos, quando ele for se relacionar com outra pessoa na constituição de outra família e tudo mais, ele vai ter uma relação com as pessoas preservando a sua identidade, preservando a sua alteridade, preservando determinados aspectos, não permitindo que se invadam a essa questão e estabelecendo um equilíbrio. Então, isso é um elemento importante para preparar o indivíduo para viver as relações sociais bem mais complexas, tá certo? Bem, gente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, tomara que de alguma forma eu tenha contribuído para essa compreensão, para esse entendimento do conceito de família, das relações familiares que a doutrina espírita nos oferece, né? E agradecer a audiência, agradecer a participação de todos, né, que às sextas-feiras estão aí nos ouvindo, tá certo? Eu gostaria de convidar vocês também para assistirem, né, para acessarem o nosso canal no YouTube, né? Nós vamos deixar o endereço aqui embaixo para vocês acessarem, para se tornarem um membro, né? Para a gente fortificar esse canal, para que a gente faça mais programas, para que a gente possa ter esse vínculo, esse momento espírita, né? Não só para a gente, mas para todo o Brasil, tá certo? Muito obrigado a todos e até o próximo encontro do Momento Espírita Brasil. Até lá.